Sejam bem-vindos ao Pod Sublime, o nosso canal para falar sobre empreendedorismo, negócios, carreira, trajetória profissional empreendedora e algumas futilidades também. Eu sou a host, a Kati Bittencourt, e hoje eu vou receber uma convidada muito especial, que é cliente da minha agência, que é uma amiga pessoal também e uma grande empreendedora de destaque aqui na região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que é a Bruna Coimbra. Bruna é fisioterapeuta dermatofuncional, empreendedora há mais de 15 anos, tem uma visão de negócio que vai fazer você ficar maravilhado aqui no podcast e preso nesse conteúdo que a gente está desenvolvendo hoje. E, além de tudo, ela também é mamãe e pagodeira. Bruna, seja muito bem-vinda. Obrigada, Kati. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e poder tentar compartilhar um pouco dessa minha experiência empreendedora, né? Uma profissional da saúde com uma visão empreendedora um pouco diferente. Bruna, quando você começou, há cerca de 15 anos atrás, você já tinha essa visão empreendedora? Você foi influenciada por alguém da sua família? Como é que foi, esse início aí para você? Então, Kati, eu acredito que esses meus 15 anos de experiência na fisioterapia, eles vieram justamente por causa da minha visão empreendedora. Eu não tenho o perfil de trabalhar para alguém, de trabalhar numa clínica, e para eu poder me sobressair e sobreviver durante 15 anos, eu precisei aprender como se vende. E aí, na minha experiência profissional, eu fui abençoada, digamos assim, por poder ter uma escola de empreendedorismo com uma profissional do varejo, Legal. muito conhecida no cenário gaúcho, e que abriu as portas da empresa e fez muito mais por mim. E a partir disso que eu consegui entender que, para eu poder sobreviver na área da saúde, eu precisava vender. Porque, na verdade, tudo é venda. E isso é uma coisa que não se aprende na faculdade, né, Bruna? A gente não aprende a vender na faculdade. A gente tem que buscar essa habilidade fora. Onde é que tu buscou essa habilidade? Foi realmente com essa pessoa que te guiou nesse trajeto? Ela foi uma mentora para ti? Ou que outras fontes de aprendizado tu usou para inspirar quem está aqui nos assistindo, quem está nos ouvindo nesse podcast, a também buscar essas ferramentas, principalmente quem está começando no mercado? Então, Kati, com certeza. Eu vou falar quem era, que acho que Sim. fica mais fácil para o pessoal entender. Eu trabalhei com a Carmen Flores, né? Que é uma grande varejista do setor de móveis, né? No Rio Grande Sim, do Sul. muito conhecida, Muito inclusive. conhecida. E ela me deu, sim, ela foi minha mentora, com certeza. Eu tenho uma enorme gratidão a todo o conhecimento que ela foi me passando. Eu trabalhei durante 7 anos com ela. Então, eu estava ali inserida dentro de uma grande empresa que teve mais de 15 franquias, né? No auge dos móveis da Carmen Flores. E eu conseguia entender e conviver muito com os vendedores. Sim. E isso que tu falou é muito importante. Na faculdade da área da saúde, nós fazemos estágio em hospitais, normalmente com pacientes do SUS. Sim. O paciente ele está lá para a gente atender. É o cenário perfeito. Nós vamos e nós temos uma lista de espera, inclusive. Você né? não precisa buscar pelo paciente, ele já está ali prontinho, na época do Ele já está estágio. ali Uhum. e uma lista longa, porque normalmente procedimentos realizados pelo SUS. E quando a gente sai desse cenário da faculdade, a gente se depara com outra realidade. O paciente, a gente precisa buscar ele. E para a gente buscar o paciente, eu sempre digo, atender precisa ser a parte mais fácil para quem está se predispondo a atender. Isso eu já tenho que saber. O profissional que se predispõe a atender, o que ele vai executar, ele já tem que saber com perfeição. Mas como que esse paciente chega no consultório? Como que eu vou fazer tudo o que eu preciso, toda a parte burocrática para ter o consultório? Isso a faculdade não ensina. Sim. E aí eu tive essa grande mentora, que foi a Carmen Flores, que me guiou muito, me ajudou muito nesse meu processo, na busca da melhor forma de empreender. Claro, e a Bruna, pessoal, ela sempre também, por conhecer ela sempre procurou algumas habilidades também, como atuar com marketing digital, se posicionar, O posicionamento como referência hoje de uma profissional da área da saúde
que trabalha com fisioterapia dermatofuncional, a questão da beleza, a questão do emagrecimento, né? A gente sabe que hoje também tu é uma referência na área, no desenvolvimento da criomodelagem, da criolipólise também. E o que que você se dá a hoje você ter se posicionado e ser uma referência nessa área? O que que você acha que da sua trajetória fez que você chegasse a esse ponto, além de procurar essas habilidades? Então, Kati, eu acredito que o profissional que ele quer empreender, que ele quer sair daquele CLT, vamos falar assim, ele precisa ter insights rápidos. Sim, E eu acho que isso, durante a minha trajetória, eu sempre tive oportunidades de vislumbrar aonde eu poderia estar me inserindo e o que fazer e como fazer. E claro que, tendo, né, a Carmen Flores como uma grande mentora e tendo toda a acessibilidade lá, eu consegui entender como atrair o cliente, sim, tinha já uma agência, só que estamos falando eu já estou há 15 anos no mercado. Social media, por exemplo, é uma profissão recente. Há sim. 15 anos atrás não Não existia isso. existia. E como que faz para se posicionar? Na época, era Orkut. Do Sim, Orkut migramos para o Facebook. E aí eu tinha pacientes, eu tinha uma paciente específica, que ela era noiva de um lojista lá na Ipiranga, sim, e que era um lojista que tinha uma grande já empresa, e ele estava realmente assim se posicionando muito bem, tanto no mercado digital, quanto na época ele fazia muito jornal. E eu atendia ela e ela dizia: "Não, o meu noivo ele investe muito em tráfego. E como que tu não faz? Tenta fazer". sim, E eu fui tentando fazer e não dava. Eu disse: "Olha, tentei e não deu". Ela: "Não, não desiste". De novo: "Tentei e não deu, tentei e não dei". Não tinha nada que eu fosse buscar além, não tinha hoje, né, tem profissionais que eles cuidam muito dessa questão, né, hoje eu tenho no meu sim, Instagram, um profissional que está ali só cuidando dessa questão de: "Ah, como a gente vai enganjar melhor aqui, o que que repercutiu melhor". Naquela época não tinha. sim, Era eu por mim e vontade, né. sim, E aí eu ia testando, colocava R$ 50, não dava. De novo. Aí até que um dia eu ia mudando o público ali, sim. tentando aprender a mexer. Até que um dia eu consegui. E aí, a partir desse dia que eu consegui, eu comecei colocando mais, né? Para monetizar ali o anúncio pago no Instagram, no Facebook, na época, Aham. né? E aí começou a dar resultado. Isso é muito importante também, né, para o profissional que está começando a entender que às vezes você não vai ter dinheiro ali para contratar uma agência ou contratar alguém para fazer para você, assim como a Bruna passou por isso, e você vai ter que aprender essas habilidades para começar a tocar o seu negócio, para começar a ter clientes e ali lá na frente, sim, você vai delegar para alguém. Mas no início é você por você mesmo, né, Bruna? E até quando hoje, né, que eu já tenho a tua agência que cuida, é importante falar para o profissional que não adianta só ele achar que ele vai contratar a agência da CAT, que ele não vai precisar fazer mais nada e vai ter o melhor resultado do mundo. Naquela época eu conseguia ter uma dimensão que hoje não é a realidade, porque mudou. Antes tinha poucas empresas, né, poucas clínicas. Então naquela época que eu comecei, quando eu comecei a acertar o público, eu tinha um retorno financeiro, e eu sempre trabalhei com planilhas, apesar de não gostar, mas eu investia R$ 2.000 em anúncio pago, e dos R$ 2.000 eu conseguia rentabilizar R$ 40.000, Imagina. só da internet. Isso. Fora o teu trabalho de boca a boca, teu trabalho de indicação, que também acontece, Isso, né? só que eu estava inserida numa empresa grande, né, Carmen Flores era Uhum. uma empresa grande, tinha anúncios. Carmen Flores era uma empresa que ela era patrocinadora do Miss Rio Grande do Sul, Sim, então nós tínhamos anúncios do Centro de Estética e Beleza Carmen Flores, que era o nome, com a Miss, que ganhava, então ela fazia a nossa propaganda. sim. Nós fazíamos também anúncios em jornais, né, então eram várias redes que a gente ia fazendo, fora esse valor que a gente, depositava ali para o marketing digital. E como foi a tua migração, né? Sair dessa empresa e abrir a tua, né? O teu consultório hoje. Eu fiquei 7 anos trabalhando, lá à frente do Centro de Estética e Beleza Carmen Flores, eu tinha carta branca, né. Uhum. E a partir do momento que eu entendi que não tinha mais como crescer, nós tínhamos 8 salas, não tinha mais como crescer lá. Uhum. E eu já estava trabalhando muito e cada vez trabalhando mais, e chegou um momento que eu falei: "Bom, agora eu preciso fazer o meu nome". Quando eu comecei, e aí uma das, grandes lucratividades que eu tive já naquela época,
foi com a criolipólise, uma coisa que é engraçada, assim, que as pacientes, elas chegavam lá e sempre tem matéria sensacionalista, né? Sempre. E aí tinha vinculado, né, uma empresa grande aí da mídia, uma matéria sobre as queimaduras da criolipólise. E aí as pacientes chegavam lá e elas falavam assim, eu vim aqui porque eu sei que se acontecer alguma coisa, a dona tem dinheiro para me pagar. Era assim. Eu falava, não, tudo bem, não vai acontecer nada, explicar o procedimento. E eu tinha lista de espera Que para legal. realizar o procedimento comigo. Sim. Mas, do início, eu precisei de um nome maior que o meu. A partir do momento que eu já entendi que eu já era consolidada, que as pacientes retornavam, porque 7 anos... Por tua causa, por causa do teu atendimento Exatamente, também, né? Não era a Carmen que estava lá Sim. à frente do negócio, era a Bruna Coimbra. E eu entendi, então, que era o momento de, não, agora eu já sei, já entendo, e agora, né, eu vou seguir o meu caminho. E foi assim que eu decidi ir colocar o meu nome, né? Bruna, potencial criativo, né? A gente fala muito que o empreendedor ele tem que ter um potencial criativo, vislumbrar oportunidades onde pessoas veem dificuldades, né? E também sair da bolha, sair da caixa um pouquinho. Tu fizeste uma ação como boa pagodeira que é, na feijoada com samba, né? Sim. Uma ação bem bacana. Eu queria que tu contasse um pouco aqui para os nossos ouvintes, para quem está vendo o podcast, como é que foi essa ação, né? E qual a importância da pessoa ter esse potencial criativo e sair um pouquinho da bolha? Então, Kati, na parte da estética, né, muitos profissionais, e aí fora a questão do meu consultório, eu tive uma empresa de locação de equipamentos também, que foi totalmente da minha, criada, né, por mim. E então eu tinha muito contato com os profissionais. E até hoje, inclusive ontem, conversando com uma amiga, ela me disse o que eu vou falar agora. Tem épocas que eles consideram como baixa temporada. Sim. E o que é baixa temporada? Se eu tenho uma gama de produtos, eu sei que no verão eu vou vender mais gordura localizada, tratamento para gordura localizada, mais tratamento para celulite. No inverno, eu tenho outros tratamentos que são mais para o inverno. Por que eu vou considerar isso como baixa temporada? Talvez o público aqui no Sul, por estar mais vestido no inverno, realmente não dê tanta importância aos tratamentos para gordura no inverno. Que não deveria, né, mulherada? Mas acontece. Sim. Mas eu tenho outros tratamentos, né? Claro. Eu tenho laser, eu tenho os tratamentos faciais com peelings químicos, que é mais indicado fazer nessa época de menos exposição solar. Uhum. Mas, de fato, a gente tem uma demanda um pouco menor se a gente não buscar soluções. Claro. E essa ação específica na feijoada foi numa época de inverno. Sim. Eu conversei com o pessoal da Combo, né? E nós fizemos uma ação que eles chamam de ativação de marca no backstage, porque nós colocamos um totem de fotos lá no backstage. Legal. E aí a pessoa, para tirar a foto, ela tinha que seguir o meu Instagram, então eu já ficava com o contato dela ali. Claro. Ela seguia, ganhava a foto de brinde, né? Aí ela tirava a foto e na foto tinha um QR Code que dava um brinde a uma sessão experimental. Claro que muitas pessoas na hora da festa só veem a foto e nem olhavam pro QR Code. Sim. Só que eu já tinha o contato delas porque elas tiveram que me seguir. Para conseguir ganhar a foto. Para conseguir ganhar a foto. Então, no outro dia, todo esse mailing de contatos novos que estava me seguindo, eu mandava mensagem chamando para ir pro consultório que tinha ganhado a sessão cortesia. Uma mensagem de boas-vindas. Exatamente. E as pessoas marcavam e o retorno foi incrível. E essa ação que foi específica no inverno, eu já fazia também lá na época que eu trabalhava com a Carmen. Por exemplo, tinha loja de setor infantil, o Mundo dos Sonhos. Então, às vezes eu conversava com a dona lá porque eram tudo setorizados, né? Sim. Eu conversava com ela, a gente fazia ações em conjunto. Comprando tanto no Mundo dos Sonhos, a mamãe ganhou uma drenagem linfática gestante. E aí ela conhecia o meu trabalho e era a oportunidade de vender. Olha a importância, né, do branding, dessa parte de trabalhar a marca, das ativações de marca que você pode fazer, saindo um pouco de digital. Eu gosto de falar, e eu trabalho muito, que o marketing, ele não é só o marketing digital. Ele tem o marketing que você faz fora do digital, que é tão importante quanto. É o networking. São essas estratégias que a Bruna acabou de dar uma aula agora, né? Ela fez uma ativação de marca no meio de uma balada. Ela conseguiu que as pessoas seguissem ela. Ela conseguiu que as pessoas interagissem com ela pelo Instagram. Então, ela já movimentou o Instagram, fomentou o Instagram. Através disso, ela conseguiu conquistar mais engajamento, distribuir mais conteúdo,
né? Essas pessoas novas que vão seguir, elas vão entrar numa jornada do cliente. Nessa jornada do cliente, elas vão amadurecer até o momento que elas vão contratar a Bruna ou vão lembrar da Bruna na hora de indicar ela para alguém. Então, assim, uma ação simples, né, Bruna? Simples, mas bem pensada e mas bem planejada, pensada e planejada, teve todo esse efeito, né? E aí você abordou ali a pessoa, fez a sua parte no 1 a 1, que também é importante, se apresentou e ofereceu o menu degustação do seu trabalho, né? A pessoa indo até o consultório, tendo acesso ao teu trabalho, que tu se garante, é um bom trabalho, né? Tem uma chance de conversão muito maior do que se a pessoa nunca tivesse ouvido falar no teu nome, por exemplo. Com certeza, Kate. E é o que eu sempre falo, né? E foi o que eu comecei falando. Atender é a parte mais fácil. O difícil nesse mundo nesse mundo do empreendedorismo, é a gente fazer o cliente chegar até a gente. A gente tem que se garantir no que a gente está se propondo, que foi o que eu falei no início. Né? Claro. Então, o paciente que chega, quando ele chegou, para mim já está metade ganho. O difícil é a primeira metade, é fazer ele ter a motivação de procurar o meu consultório, porque diferente de quando eu comecei, hoje tem muitas clínicas, né? Sim, muita concorrência está acirrada, né? A concorrência é muito maior, né? E aí os 2.000, que se eu investia 2.000 e retornava 40.000 só no marketing digital, hoje não é essa proporção, né? Claro. A realidade mudou muito. Claro, a concorrência está maior, mas eu costumo dizer que não existe concorrência para quem não desiste. Então, se a gente continua indo atrás, fazendo o nosso, tendo ideias, né, buscando alternativas, não tem concorrência. A gente sempre vai ter um nosso espaço, porque vão ter pessoas ali que vão acompanhar a nossa história, vão conhecer a nossa essência e vão se identificar com a gente. E vão querer fazer o procedimento porque se identificaram também, né, com a nossa verdade. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho, né, da Bruna Mamãe. Como é que é a Bruna Mamãe com a Bruna Trabalho, né? Como é que tu faz para equilibrar esses papéis? Muitas empreendedoras hoje são mamães também e têm essa dificuldade de equilíbrio dos papéis. Como é que tu banca essa situação hoje? Então, Kati, aí tá também uma das grandes motivações para que eu empreendesse. Porque se eu fosse profissional CLT, eu teria muito mais regras a serem cumpridas em questão da maternidade. É muito mais difícil para a mulher, especificamente, do que empreendendo. Então, a minha filha, desde pequena, eu voltei aos atendimentos, ela tinha 1 mês. E ela ficava na sala do lado com uma babazinha. E até hoje, se eu preciso atender em algum horário específico que eu esteja com a minha filha, eu tenho essa flexibilidade de levar ela ao meu local de trabalho. Quando a minha filha tinha 3 anos, eu tinha a clínica para administrar e junto eu criei a JBY Locações, que era uma empresa de locações de equipamento, de estética para os profissionais, e eu precisava dar treinamento. E muito dos treinamentos eram para fora de Porto Alegre. A gente começou ganhando o mercado do interior. E do interior era interior mesmo. A exemplo, uma cidade nas Missões de Caibaté, que é 8 horas de viagem. Eu levava minha filha junto. Minha filha conheceu o Rio Grande do Sul inteiro. Que legal. E isso não te gerava uma sobrecarga? Não, sobrecarga. E nem hoje eu acredito em sobrecarga. Eu acredito em planejamento. Se eu sei que eu preciso levar minha filha para o meu trabalho, eu vou me organizar. Eu sei que ela vai precisar do lanchinho dela. Eu sei tudo que ela vai precisar, eu me planejo, eu me organizo. Isso é uma coisa que eu faço até hoje. Todo dia, antes de dormir, mentalmente, eu planejo o meu dia. Claro que vai acontecer algumas situações e a gente vai ter que saber administrar o que é prioridade ou não. Mas se não for assim, a gente vai estar sempre sobrecarregada. Sobrecarga é falta de planejamento. Trabalhar sozinha, Bruna. Hoje tu trabalha sozinha, né, no teu consultório, não tem nenhuma estagiária, não tem ninguém contigo. Essa escolha, ela aconteceu dado algum momento, alguma situação, ou você identificou, né, que era melhor, né, para o teu momento empreender sozinha? Outra coisa bem importante, né, que eu gostaria de ver contigo, é sobre a escolha de bons profissionais, né? Você acredita que tem bons profissionais no mercado hoje? Com certeza, sempre tem, né? Em qualquer área. E aí eu vou começar primeiro pela resposta ali sobre os bons profissionais. Na época que eu tinha clínica, eu precisava de recepcionista. Hoje eu não trabalho com recepcionista, eu já explico todos os motivos e o porquê.
mas eu precisava de uma recepcionista. Uhum. E aí, eram mais de 8 profissionais, né? Não tinha como eu dar conta de cuidar de todo mundo e ainda atender, e ainda pensar em estratégia não tinha como. Precisava de uma recepcionista nessa época. Passou uma recepcionista que faltava pouco tempo para acabar o período de experiência dela. E eu tava crente que tava dando tudo certo. Não, vou contratar, tá? E ela começou uns 15 dias antes a ter implicância com a menina da limpeza. Eu não tava entendendo, parecia que era sempre quando eu não estava no recinto que acontecia alguma coisa. Tentei contornar a situação, conversei com ela, conversei com a menina da limpeza, e as reclamações continuavam. E aí eu cheguei na Carmen, porque um ambiente que tem muitas mulheres, né? Quando tem um ponto, e aí não só muitas mulheres, pessoas, né? Sim. Uma laranja podre, ela vai contaminar as Todas. outras. Então, isso é uma coisa que precisava ser parada e resolvida imediatamente. Sim. Ainda mais que estava entre contrato ou não contrato, efetivo ou não efetivo. Falei com a Carmen, ela, não, vamos fazer uma reunião amanhã, vamos resolver isso, realmente não tem como essa situação continuar, né? Fizemos uma reunião, eu falei para ela, não, amanhã tá o horário na sala da Carmen. Chegamos na reunião, a Carmen olha para a recepcionista e fala, não, nós queremos entender se está acontecendo alguma coisa. Ela olha assim para mim e olha para a Carmen e fala, não está acontecendo nada, eu nem sei por que marcaram essa reunião. Olha. A Carmen me olhou assim. E tu, fulaninha, tem alguma coisa para falar? Não, realmente a fulaninha não tinha nada. Sim. Elas, não, então pode sair da sala, né? Aí a Carmen me olhou assim, e o que tu vai fazer agora? Aí eu olhei para ela. Por mim, ela tá demitida. Sim. E tinha que ser pra ontem, porque ia acabar o período de experiência dela. Sim. É muito menos burocrático e mais vantajoso que a gente... E vamos eliminar isso logo. E essa recepcionista, e uma coisa que eu sempre falo, a recepção, ela é muito importante para uma clínica. Porque se a pessoa é a porta de mal entrada, atendida, né? A porta de entrada. Não vai. Eu dependia... Pra cliente chegar até mim, eu dependia que uma recepcionista fosse excelente, que vendesse. Então... Nesse período de experiência, eu era muito próxima da recepcionista. Me tornando amiga, vamos dizer assim, mas dentro do negócio de trabalho. E no papel de empreendedor, tu tem que saber frustrar algumas pessoas. Claro. A Carmen poderia ter demitido ela, ter dado a rescisão pra menina, ou ter pedido pra alguém que tinha, né, na empresa pra fazer isso. E ela falou assim, eu vou pedir pra fazerem a documentação e tu entrega a rescisão pra ela. Eu nunca tinha demitido ninguém. Sim. E eu falei, não, claro. E a menina era minha amiga, me dava bem com ela. Sim. Então, né? Uma coisa É que tem que saber separar também, né? Tu tem que saber frustrar as pessoas. E aí, quando eu cheguei e entreguei a rescisão, eu não esperava. Mas, assim, eu precisava agir rápido pro melhor da empresa. Claro. E aí, uma lição. Nunca contrate alguém que você não pode demitir. Sim. Então, amiguinhos, parentes, não que não possa. Sim, mas é mais difícil, né? O desafio é maior. É muito maior. É muito maior. Não misturar vida pessoal com vida profissional é um desafio constante, né? Na vida do empreendedor. Muitas vezes a gente acaba criando vínculos, né? Eu brinco que as minhas clientes viram minhas amigas. Então, quando uma cliente sai, eu fico chateadíssima, né? Mas isso acontece, é uma frustração, né? Que acontece na vida de todo mundo. Mas as conexões reais, elas normalmente são mais duradouras, né? Na fisioterapia também, não pode criar vínculo com o paciente, juro, sei a vida inteira de todos os meus pacientes. Isso é importante até para cliente criar confiança no E seu fidelizar trabalho. o cliente, né? Fidelizar o cliente. E aí, voltando à pergunta, assim, hoje, o porquê que eu trabalho sozinha, assim, foi uma questão... Eu estava um pouco cansada de gerenciar pessoas naquele momento. Foi uma fase que minha filha, ela estudava numa escolinha que era em turno integral, e ela foi para a escola, e a escola já não era em turno integral, e eu senti que naquele momento eu precisava de mais flexibilidade, até para cuidar da minha filha, né? E tinha a empresa de locação também. Eu fiz ali os prós e os contras, e eu preferi, então, trabalhar sozinha e eu mesma administrar. E aí, como que fica? A partir do momento que eu já tinha toda essa experiência, né, da gestão da clínica, eu já sei o que eu preciso fazer. Eu já sei fazer o meu planejamento. E eu digo que é como escovar os dentes. Eu preciso acordar, tomar meu café, postar no Instagram, fazer não sei o quê, responder. Tem uma ordem já. Então, eu já sei essa ordem e hoje ela já funciona para mim. Claro, tu monta um checklist ali das coisas que tu tem que fazer, vai fazendo durante o dia e aquilo vai te trazendo resultados. E também tu tem um olhar, né, rápido.
caso seja necessário, tu vai adaptar ali rapidamente e vai fazer com que a coisa aconteça, afinal, o negócio é teu e depende disso, né? Exatamente, Kate. Esse olhar rápido, essa visão de ver as oportunidades de forma rápida, elas me nortearam muito a minha carreira. E um exemplo disso, o primeiro aparelho que eu comprei, que eu considerava como um dos aparelhos mais caros. Na época, ele custava 360 mil. Sabe por quanto eu comprei ele? 17.500. Nossa, Me pergunta como? como? Num leilão. Como? Como? Eu estava com meu ex-marido, nós fomos fazer geometria e balanceamento num carro, que nós íamos viajar. E eu não queria ir. Dele, não, mas tem uma salinha de espera e tal. Você vai ficar confortável, é rápido. E aí eu fui com ele. A oportunidade, né? E a Uhum. atenção ao que estão falando à nossa volta. Chegou um carro lá para fazer geometria e balanceamento e o cara chegou falando que tinha comprado num leilão e que tinha Uhum. sido super barato, não sei o quê. Claro que eu já tinha escutado sobre leilão, Sim. mas nunca me atentei. Sim. Entrei na sala da recepção lá e comecei a olhar o jornal, comecei a olhar os leilões, né? Sim. Pra ver o que era que o cara tinha falado. E tinha lá, Ultra Shape, aparelho de estética. Nossa. Meu Deus! E aí eu fui no site, né? Fui ter as informações. E aí eu falei com a Carmen, eu não tinha o dinheiro, né? Sim. Eu falei com ela, só que eu não entendia nada de leilão. E o que eu fiz? Eu fui num leilão antes e comprei um microsystem por R$40. Uhum. Porque eu queria entender Como é que funcionava? qual que era o processo depois de dar o lance. E aí teve o leilão do equipamento, tinha uma outra menina de uma clínica que já tinha o equipamento. E aí começou. 14.500, começou aquela briga, chegamos em 17.500, ela parou. E aí eu fiquei com o equipamento. E aí eu cheguei pra ela, né, e eu falei, por que tu parou dela? Nós já temos, esse equipamento é excelente, nós já temos na Sim. clínica, nós queríamos só mais um, porque nós já temos ótimos resultados com ele. Sim. Mas eu vi que tu não ia desistir. Então eu já tinha um valor que eu tinha estipulado. Como não era uma prioridade, era só oportunidade, eu deixei pra ti. Que legal. E foi o primeiro equipamento que eu comecei a ver dinheiro de verdade. Nossa. Bruna, qual é a renda, né, que hoje um fisioterapeuta dermatofuncional consegue atingir com todo esse trabalho, pensando em uma agenda cheia de segunda a sexta? O céu é o limite, né, Kate? Porque vai depender da tecnologia que tu vai oferecer na tua clínica, vai depender do teu atendimento. Então, um bom profissional, assim, que iniciando, ele pode ganhar entre 3 mil a clínicas que faturam mais de 200 mil. Né? E aí a gente tem exemplos das clínicas espaços de laser, né? Que ele só tem um equipamento, uma máquina que trabalha o dia inteiro e tem faturamento de mais de 200 mil. Nossa. Tem algum episódio marcante da tua trajetória? Alguma coisa que tenha te marcado muito, que tu queira dividir? Tenho vários episódios sobre atendimento, o que tu quer, mais empreendedorismo. É da tua trajetória no empreendedorismo mesmo. Mais no empreendedorismo. Vou falar, então, sobre a contratação de uma estagiária, que eu analisei o currículo dela, achei excelente. Na entrevista, ela foi maravilhosamente bem. E ela tinha uma deficiência. Ela não tinha um dedo. E eu precisava que fizesse massagens. Sim. Mas o currículo dela era excelente. E na hora, fisioterapeuta, eu que não vou ter preconceito. Claro, né? Se ela tá disposta, ela vai executar. Sim. O primeiro treinamento que eu dei pra ela foi justamente de drenagem linfática. Porque eu queria testar a destreza manual dela. Sim. Independente dela ter a deficiência ou não, eu preciso de um profissional que saiba executar bem a técnica. E, surpreendentemente, a mão que ela tinha deficiência era melhor que ela conseguia entregar o trabalho dela. Porque ela se focava mais, justamente porque ela tinha aquela deficiência. E uma coisa importante, né, Kati? As pessoas com deficiência, né, que era uma deficiência pequena, enfim, elas precisam ser inseridas no mercado. Sim. E foi uma excelente estagiária. Eu contratei ela depois que ela se formou. Ela ficou ainda comigo na clínica. E a gente precisa realmente dar oportunidade para todas as pessoas, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa que me marcou muito. Na hora da entrevista, ela não me falou nada. Claro que eu percebi na entrevista, né? Mas a gente não ter preconceito e não julgar os livros pelas capas, né? Sim. Porque a pessoa, o profissional que tá ali, ele tá ali para trabalhar, ele vai te entregar
o melhor que ele pode. Sobre o futuro, Bruna, a gente sempre está planejando o futuro, né? A gente sabe que a vida do empreendedor, a gente tem alguns sonhos, alguns objetivos, né? E eles vão mudando conforme os dias vão passando e vai mudando ali a nossa trajetória, as coisas vão acontecendo. E às vezes é difícil tu planejar o futuro, tu olhar lá na frente. Tu tem esses planos para o futuro ou tu acaba vivendo mais o hoje mesmo? Acho que todo mundo precisa planejar o seu futuro, né? Tem que Uhum. ter um olhar e uma visão sobre os caminhos que a tua profissão tá te mostrando. Hum. Pro meu futuro na fisioterapia, falando como Bruna, minha visão hoje, eu Uhum. acredito muito nas terapias integrativas, né? De tratar a base. Não adianta mais só a cliente ir lá no meu consultório e querer fazer um tratamento para gordura localizada e eu vou vender aquele tratamento e ela vai ter um resultado, mas se ela não mudar os hábitos e se eu não conseguir passar uma visão ampla para ela, para a gente tratar a base dessa causa, desse Uhum. acúmulo de gordura, no decorrer do tempo, os profissionais que eles tiverem esse entendimento mais amplo do ser humano, eu acho que eles vão se destacar muito mais no mercado. E é isso que hoje eu já busco nos meus atendimentos, um atendimento mais integrativo, né? Não só da questão da cliente que vai tratar a gordura localizada, mas entender o porquê daquela gordura, entender o porquê que a minha paciente tem celulite, entender, sou fisioterapeuta, trabalho com ozonoterapia, entender o porquê que a minha paciente está com tanta dermatite. Uhum. O que que o corpo dela está querendo dizer? Às vezes não adianta tu só querer fazer o protocolo de ozonoterapia, que, né, Uhum. e não tratar o que está causando. Ela vai melhorar, daqui 2 E semanas vai voltar. vai voltar. E ela vai cansar de ti. Sim. Porque as pessoas hoje elas já estão tendo essa outra visão. Então, acho que o futuro de um bom profissional que vai se destacar no mercado é esse profissional que vai conseguir lá enxergar e dar um manejo mais amplo para o seu paciente. Trabalhar na área da beleza é um desafio, né? A gente tem aí aquele estereótipo de corpo perfeito. E a gente está tentando desmistificar isso ao longo dos anos, né? A internet tem trabalhado muito isso. Tem a atriz Paola Oliveira, que tem trazido cada vez mais ali para as redes sociais o corpo, que não é aquele corpo estereotipado, né? De modelo, magra e tudo mais. O não uso do filtro. Então, é um movimento que já está acontecendo, né? E está captando mais mulheres aí ao longo do trajeto. Como tu lida, né, com essa questão, trabalhando na área da beleza? O que que tu fala para tuas pacientes que chegam, né, com essa queixa de não estar ali naquele corpo, digamos que seja estereotipado como perfeito? Kati, isso é uma pergunta bem legal. Inclusive, eu sempre digo que o profissional ele tem que saber os valores deles, né? Tem que estar bem delineado isso, para te não ser corrompido, né? Eu tenho muitas pacientes que ficam vendo as blogueirinhas, né? Uhum, E, nossa, olha aqui, o corpo perfeito, não sei o quê. Sim, fulaninha, né, a blogueirinha, ela ganhou para fazer sua propaganda, ela só trabalha com isso, uhum, ela tem babá, ela tem uma vida completamente diferente da tua, uhum. e tu vai se comparar com ela. Então, eu sempre tento trazer essa realidade para as minhas pacientes, para elas não se compararem, principalmente com essas blogueiras, né? E não são todas, claro, mas cuidado ao se comparar com a internet, porque a realidade da internet, ela não é a realidade da vida, né? Ali Uhum. tem filtro, ali tem um monte de coisa. E aí, junto vem o meu posicionamento no digital, que inclusive, né, já tivemos algumas Sim. brigas, digamos assim, Aham. eu não posto o resultado de antes e depois. Por quê? Porque eu não tenho? Tenho um monte. Sim. Mas o resultado de uma paciente não vai ser o mesmo da outra paciente. E a paciente que está enxergando aquilo, ela não vai entender que a Kati teve um resultado excelente porque a Kati acorda às 5 horas da manhã para fazer o seu crossfit. Sim. Porque a Kati ingere a quantidade de água adequada. A paciente ela só vai enxergar o resultado dela, vai chegar lá na clínica e vai dizer: nossa, mas olha aqui, essa aqui teve esse resultado e daqui a pouquinho eu fiz e não tive um resultado tão grande. Sim, mas tu comeu, que eu olhei lá, né, porque eu fico acompanhando meus Uhum. clientes, eu acompanho. Tu comeu o Big Mac quantas vezes? Tu se exercitou? Não vai ter o mesmo resultado. Sim. E aí entra o meu posicionamento também de não ficar divulgando muito essa questão de fotos de antes e depois, Uhum. porque e até eu fiz um procedimento, que eu vou postar o meu resultado, o procedimento do glúteo, e eu falei justamente, eu vou postar o meu resultado
porque as pessoas que me acompanham, Sim. elas entendem que a Bruna faz atividade física, que eu Uhum. faço os tratamentos, que eu faço ozonoterapia 2 vezes por semana. Elas entendem o meu hábito de vida. E isso é muito importante para as pessoas não se frustrarem, porque é muito fácil tu ficar se comparando com aquela. Tu não vai se comparar com o mais feio nunca, né? Sempre vai se comparar com o que tu acha de um Claro. padrão que tu quer pra ti. Só que não entendeu o porquê daquilo para aquela pessoa, né. E às vezes tu tem lá mãe de gêmeos, tu tá trabalhando um monte e tu mal tem tempo de pentear o teu cabelo. Tu vai se comparar com É, alguém que e isso também é importante, né, a gente frisar. Quando a gente está falando no mundo digital, a gente está falando ali na internet, a gente sempre influencia pessoas, né. Então, é legal esse teu posicionamento, porque tu acaba influenciando as pessoas para o bem, né. Incentivando a fazer um exercício físico, incentivando a ter mais qualidade na alimentação, beber água, né, tudo isso. E também entra a parte do se divertir, né, Bruna, como pagodeira que tu é, tu também vai em eventos, tu também mostra esse outro lado tão importante, né, da gente arejar a nossa cabeça, até para ter novas ideias. Como tu lida, né, com essa questão ali da tua vida pessoal, né, também é solteira e tudo mais, como é que tu tem alinhado para te ter esse teu tempo livre, onde tu consegue ir, né, se divertir, sair, ver shows e tudo mais? prioridades, né, Cati. Uhum, Primeiro que assim, por mais que eu vá a shows e festa e me divirto, eu tenho o meu objetivo, que é sempre o meu trabalho. uhum, Então, eu sempre digo, eu não tenho 2 Instagrams, né, eu só tenho um, quem quiser inclusive me seguir, uhum, @Bruna Coimbra Estética, eu só tenho um perfil, por quê? A Bruna pessoal, ela tem os mesmos valores da Bruna profissional. uhum, Então, eu não vou ir para uma festa me enlouquecer, porque essa uhum. não é a Bruna. Claro. Então, eu consigo se eu sou uma pessoa só, os meus valores eles vão ser mostrados mesmo se eu estiver na feijoada com samba, que eu adoro Uhum. ir, ou em outro evento, e me divertir e captar clientes. Eu já fiz Sim. muito cliente na feijoada com samba, né, e a tua agência também, né, Cati? Nossa, a gente faz cliente em qualquer lugar. Vou contar pra vocês uma história, tá? Um belo dia, um menino me chamou para um date. Fomos jantar fora, né? Era uma cidade vizinha. E chegando no jantar, eu vi que ele era muito empreendedor. E ele só falava de trabalho, trabalho, e eu também tenho essa vibe, né, de falar de trabalho. Comecei a trocar ideia, a falar de trabalho com ele, a falar dos meus projetos, dos clientes da agência, e de repente ele assim: "Não, para tudo. Para tudo, a partir de agora eu vou ser teu cliente, a gente vai fechar negócio", e no fim o date virou um business, o business virou um cliente aí que tá comigo há mais de um ano já, e acabou, né, que eu perdi o possível ficante ali, mas ganhei um negócio, né. Então empreendedorismo é muito isso, é tu ver oportunidade em qualquer ocasião. Tá numa roda de amigos, né, tá ali no grupo do crossfit, tá no grupo da academia, tá no grupo de mães da escola, tu vê tudo como uma oportunidade de negócio. Eu tenho muito isso e eu vejo que tu também, né, indo embalado, em qualquer lugar, a gente tem chance de captar clientes. Exatamente. E aí já entra também o porquê de não ter um perfil pessoal. Se eu estou numa balada, vou conhecer alguém, no beach tênis, no paddle, enfim, onde quer que seja, e a pessoa me pede meu Instagram, obrigatoriamente ela vai saber com quem que eu trabalho, porque ela é uma pessoa e qualquer pessoa pode ser meu cliente. Então, se eu tivesse um perfil pessoal, talvez ela me adicionasse no pessoal e não visse tanto do meu trabalho. E daqui a pouquinho aquela pessoa que eu tô conhecendo, ela não vai ser minha cliente, mas se alguém perto dela falar, ela vai lembrar que a Bruna trabalha com aquilo e vai indicar. Que é uma ótima estratégia. Se você está em dúvida entre perfil pessoal, profissional, né? O que você vai fazer, migre o perfil pessoal para o profissional. Porque todas as pessoas que te acompanham, o networking da tua vida inteira pode te trazer clientes. Essas pessoas que já te acompanham podem te admirar e você nem saber. E a partir dali, você vai captar pessoas, né? Uma clientela até fiel e alguém que vai divulgar você ali no boca a boca. Então, é a experiência da Bruna, que ela está dividindo conosco, né? E é o que eu indico para você que está nos ouvindo também. Claro, e aí tem algumas colegas que falam, ah, mas eu quero postar, sei lá, que eu saí, bebi, não sei o quê. Gente, somos adultos, né? Quem faz o que quer é criança. Então, assim, alinha teu comportamento. O que que tu quer? Qual que é o teu objetivo?
tu quer ficar indo pra balada, assim, enlouquecendo, tu não vai ser o profissional que vai conquistar o teu objetivo, né? Não que não Claro. possa. E até questão Mas- de posicionamento mesmo, né? Porque as pessoas Exatamente. vão estar de olho ali no teu posicionamento e a gente sabe que o conteúdo tem que ser um pouco intencional também. Exatamente. Então, assim, se organiza na vida e se comporta, né? Bruna, mudanças assim que você pensa em viver ainda na sua carreira, você vislumbra alguma? Kati, eu já vendi cursos no digital, né? Uhum. E eu tive uma experiência muito legal com isso. Foi uma época que me salvou até financeiramente. Sim. E eu quero voltar a dar cursos, né? Eu tinha empresa de locação, então eu já dava treinamento para os profissionais. E eu quero voltar a dar cursos para os profissionais. E daqui um pouquinho vender um infoproduto na internet novamente, né? Por que não? Bacana, né? A gente sabe que infoproduto hoje é uma grande estratégia para você escalar, né, seus ganhos financeiros. Porque imagina, você atende sozinha, você tem determinados horários, os seus horários vão ser preenchidos, né? Você não tem como escalar o seu negócio, você tem como aumentar o seu ticket, né? Já que Exatamente. seus horários estão mais disputados, você pode fazer uma estratégia, aumentar o ticket. Quanto mais reconhecida você é, mais resultados você entrega, mais você consegue subir o seu ticket. E até pensando, né, a longo prazo. Hoje eu tenho 37 anos, mas amanhã depois, né, eu vou conseguir atender tanto assim? Também não quero isso para minha vida. Então, eu já tenho que pensar no meu futuro e pensar as maneiras de ganhos. E dentro disso também, queria falar, eu já estou planejando, eu estudo muitas coisas ao mesmo tempo, e eu estou planejando já vendas online, numa loja online, que eu não vou falar agora sobre o quê, Uhum. mas totalmente fora da minha área. Sim. Diversificar os meus ganhos, né? Sim, sim, muito importante. Então é isso, visão de águia, visão empreendedora, né? A capacidade que você tem ali de se adaptar também, a capacidade criativa, né? A gente viu aqui muitas estratégias hoje que você pode adaptar e usar no seu negócio, se inspirar aqui no que a gente falou. E, Bruna, última pergunta aqui. Para o profissional que está começando hoje, que está escutando a gente aqui, que está vendo a gente, esse profissional que está começando, né? O que você acha mais importante? Qual é o primeiro passo que ele tem que dar? Primeiro, entender que tudo é venda, né? Como eu falei no início. O profissional que ele entende que ele não é só um agente de saúde, que ele é um vendedor, ele já vai sair na frente dos outros profissionais. Segundo lugar, independente da área de atuação, né, desse profissional, que ele faça o que ele gosta. Porque quando a gente vende o que a gente gosta e o que a gente acredita, a gente vende mais fácil, porque o paciente que está ali na tua frente, ele vai entender, ele vai captar que tu está falando aquilo com verdade. E ele vai acreditar mais em ti e vai ser mais fácil a venda. O atendimento, ele também é muito importante nessa área, né? E a gente sempre está buscando atender cada vez mais e melhor os clientes. Eu vejo que um grande desafio do mercado, né? Um grande desafio até das clientes que eu tenho na agência é a questão do atendimento. E tu faz isso com maestria. Então, eu queria que tu desse também uma dica para esses profissionais que estão começando e até os que já estão no mercado há mais tempo, né? Como melhorar o atendimento? Kátia, então eu vou seguir na mesma linha, tá? Tu melhora o teu atendimento estudando, né? Uhum. Então, assim, se tu tá se propondo, estuda, busca novos conhecimentos. Eu tinha muita dificuldade em vendas. Eu fiz muitos cursos de venda para melhorar o primeiro atendimento da minha Uhum. avaliação, que é onde eu vou fidelizar o cliente. Então, é a gente pensar um pouco fora. O atendimento em si, eu vou ser um quiropraxista, eu tenho que ser especialista já nisso. Sim. Dentro disso, o que eu posso melhorar? Técnicas de rapport, de repente, para Uhum. conquistar melhor o cliente, para conseguir essa primeira fidelização, né, com Uhum. ele, e estudar fora, buscar esse conhecimento fora, sair da caixa. Não pensar só na questão da saúde, mas entender, e aí eu volto àquilo, entender que é uma venda. E a partir do momento que a gente consegue se posicionar como um vendedor da saúde, tudo muda. Tudo muda. Bruna, vou abrir o microfone para as tuas considerações finais, né? Foi um prazer te ter aqui nesse podcast, nesse episódio que foi tão inspirador, né? Tenho certeza que
as empreendedoras, as mamães, as pagodeiras, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, elas vão conseguir se identificar com muita coisa e aprender muita coisa para já colocar em prática, né? Afinal, a gente sabe que conteúdos como esse, eles agregam e a nossa intenção aqui no podcast, a minha intenção principalmente, é transformar vidas, é inspirar cada vez mais mulheres a alcançarem a liberdade financeira, né, através dos seus negócios, a terem mais qualidade de vida, mais tempo para a família, que a gente sabe que empreendendo a gente consegue conquistar e às vezes a gente estando ali 8 horas trabalhando dentro de uma empresa no CLT, a gente não consegue, além dos ganhos financeiros serem muito mais limitados também. Muito obrigada, Kati. Foi um prazer conversar contigo hoje. Eu queria só deixar o último recado, né, para quem está se posicionando tanto na vida inicial, profissional. Tem uma frase que muitos falam, né? Hoje no digital, tu, além de ser, tu precisa parecer ser. Então, tente sempre se posicionar de uma forma alinhada com teus valores e que os teus valores, eles sempre sejam uma linha reta. Que a gente não mude os nossos valores para não ser corrompidos, que é muito fácil em qualquer situação, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. A Bruna pessoal hoje, a Bruna e a Bruna profissional, ela precisa ter os mesmos valores. Então, para todos os profissionais e para todas as pessoas, na verdade, né? Tenham sempre em mente quem você é. Porque quando a gente começa a se destacar, a gente vai levar martelada. Mas se eu sei quem eu sou, isso não vai me atacar. Fica a dica, então, se posicione, né? Dê o seu melhor, traga a sua essência, traga a sua verdade aí para o seu conteúdo, para a sua vida de empreendedora. Trabalhe vendas, né? A gente teve um podcast aqui inteiro falando sobre estratégias de vendas também. Eu espero que tenha agregado muito para você. Foi um prazer te ter aqui ouvindo, assistindo o nosso podcast. E aguarde o próximo episódio que vai ao ar em breve. Com o apoio, então, do Maison, o salão, então, que está me apoiando aqui no podcast. E em breve também divulgaremos mais patrocinadores. É um prazer ter vocês aqui conosco e até a próxima.